Olá, segundo ano, professora Luísa, língua portuguesa. Hoje conversaremos um pouquinho sobre as atividades da última semana do volume 3 do Plano de Estudo Tutorado. Neste volume, iniciamos falando aí sobre a literatura negra no Brasil. Falamos um pouquinho sobre os personagens, sobre os autores negros, sobre toda essa influência na literatura e a importância da contribuição do negro na formação da literatura brasileira. As atividades agora são poucas atividades, vai trabalhar um pouquinho aqui com a questão da interpretação, você observar também a questão do uso conotativo das palavras, ou seja, quando emprega-se palavras no sentido fora do sentido próprio, aquele sentido real, denotativo, do dicionário, emprega com uma significação um pouco diferente. Ficamos aqui bem dentro da área da semântica, da significação das palavras dentro de um contexto. Então, influencia muito aqui a questão da interpretação. Vamos aqui para a primeira atividade. Atividade 1. Poesia é estrada movediça. O trabalho com a poesia é justamente aquele mais marcado por incertezas. As palavras podem ter múltiplos sentidos. A materialidade do signo, palavra, seu som, sua forma visual, sua disposição na página, adquire tanta ou maior importância que o significado. O ritmo do verso nem sempre coincide com a sintaxe da frase. As regras gramaticais podem ser intencionalmente desrespeitadas. Novas palavras são criadas. Enfim, o mundo como conhecemos, tanto o exterior quanto o interior, é reinventado através da linguagem. Como se isso não fosse o bastante, ainda há o fato de que os poemas, embora se pareçam em muitas coisas, são muito diferentes entre si. Uns mais solenes, outros debochados, uns profundos, outros puro divertimento, uns reconfortantes, outros desestabilizadores. Mas calma, é isso que faz a magia da poesia, não é mesmo? Visite sites de poesias e poemas musicados. Podem ser cordéis, rap, funk, desafios ou embolada. Há muita diversão esperando por você. Portanto, quando quiser, rabisque uns versos aí, faça um rap ou um funk, ou grave um podcast com a letra de uma poesia escrita por você. Coloque sua marca no texto, seu interior ou as dificuldades de sua rua. O importante é que, rimando ou não, a poesia que existe em você possa ocupar um lugar no mundo palpável das coisas. Prestem bastante atenção no que fala aqui em relação à poesia. Começou ali falando justamente do que eu falava anteriormente, que é da multiplicidade de sentidos que as palavras possuem. Outra coisa ali em relação à sintaxe, à organização da estrutura das palavras dentro da frase, as regras gramaticais, diz ali que elas podem ser intencionalmente desrespeitadas. Nós temos na poesia o que nós chamamos de liberdade poética, onde nem sempre precisa estar atrelado a normas, a regras bastante rígidas. A poesia, ela trabalha aí com essa questão da conotação mesmo, do sentido conotativo, sentido figurado das palavras, com o objetivo aí de produzir um efeito, digamos que atrativo para o leitor. Então, o convite aqui para a questão 1 é que você leia um pouco dentro aí da poesia, aquilo que você gosta, que seja cordel, rap, funk, entenda um pouquinho aí do assunto, divirta um pouco e depois você coloca aí o seu lado poético em ação. Escreva aí alguns versos, né, que sejam rimados ou não, porque rima não é uma obrigatoriedade do poema, a rima é apenas um recurso que confere ritmo, melodia, mas não necessariamente é obrigatório dentro da produção de um poema. E aí fica a proposta para que você coloque aí o seu lado poético em ação. Essa atividade ela é totalmente pessoal, dentro aí do que você imaginar fazer. Depois nós temos a atividade 2, que trabalha aqui com a letra de uma música do Djavan, Faltando um Pedaço. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. De filha o amor é como um raio, galopando em desafio, abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. E aí continua aí a leitura, é um pouco mais extenso, você precisa fazer toda a leitura, mas vamos seguir aqui para a questão. Ao ler a música de Djavan, sentimos-nos mobilizados pelo belo que está nas palavras utilizadas para construir um entrelaçamento dos significados e seus significantes.
Na língua portuguesa, há uma parte que estuda a semântica das palavras e expressões. O que é a semântica? É a relação de significados, é o sentido que a palavra adquire em seu contexto de uso. E nesse texto há vários exemplos da ação semântica no corpo do texto. Explique sobre o seu ponto de vista, o que poderia significar. Um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Se você for pensar no sentido literal, denotativo, você pensaria ali realmente no animal que corre fazendo círculo para alimentar ali toda a matilha. Não é isso que a gente vê dentro do texto. Essas palavras elas foram empregadas ali num sentido figurado, num sentido conotativo. Lendo o texto, observando onde essa expressão aparece, que sentido você atribui a essas expressões? O que significa para o eu lírico da canção quando ele diz um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha? Você vai explicar aí com suas palavras. O que você conseguiu entender dessa colocação? A letra B aparece mais um trechinho do texto. O amor é como um raio, galopando em desafio. Abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tenta seguir seu rastro se perderá no caminho. Aqui a gente vê totalmente sentido conotativo, o emprego ali de algumas figuras de linguagens como recurso poético na construção do texto. E você vai dizer o que isso significa, quando ele diz ali que o amor é como um raio, galopando em desafio. Revolta as águas dos rios e quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho. Nós sabemos ali que sentido denotativo não tem, né? Amor, rastro, né? Rastros são pegadas, né? Se pensarmos no sentido literal. Galopando, galopa-se quando se monta em um cavalo. Então você vê ali que é um sentido realmente conotativo. É a tentativa de produzir um sentido a partir do uso conotativo, ou seja, das múltiplas significações que as palavras adquirem. Dentro do contexto, você vai explicar qual seria o sentido dessas expressões. Depois nós temos a letra C, mais um trechinho. E o coração de quem ama fica faltando um pedaço, que nem a lua minguando, que nem o meu nos seus braços. Você vai explicar o que você entendeu disso. O que o autor quis dizer quando ele coloca ali essas expressões, essas palavras. E aí você vai pensar nisso e construir ali o seu textinho, né, onde você vai expor o que você compreendeu acerca do assunto. Essas são as atividades que fecham o volume 3. Fiquem bem, cuidem-se, organizem as atividades, não deixe nada acumular que poderá trazer problemas para você posteriormente. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Acessem o aplicativo Conexão Escola. Lá você pode observar as aulas, assistir às aulas que estão sendo exibidas pela Rede Minas. Você pode também utilizar o chat para entrar em contato com os professores, para esclarecer alguma dúvida e tem acesso também ao PET.